Bom dia a todos. Vamos aqui fazer o nosso vídeo resumo, né, da nossa segunda reunião lá da economia tributária, onde nós falamos de forma detalhada dos regimes de tributação, CPF, MEI e Simples Nacional. Então, de forma resumida, né, o CPF ele tem uma tributação, né, pelo imposto de renda, não sobre faturamento, mas sim sobre renda, porque CPF não fatura nada, né? Ele tem o rendimento dele. Então existe uma tabela, a gente chama de tabela progressiva do imposto de renda, né? Quanto mais o cara ganha, né, quanto mais é a renda dele, maior é a alíquota que ele vai pagar de imposto de renda, maior é a dedução, tá? Então ele tem uma dedução espontânea, deduz o INSS que ele pagou sobre aquela renda, deduz dependentes, tá? E apura o imposto a pagar. Todas essas informações são inseridas na declaração anual dele, né, que a gente chama de declaração de ajuste anual. Então, mês a mês, ele vai fazendo essas contribuições, né, com as devidas retenções de imposto, e no final do ano ele faz uma compilação dessas informações em uma declaração de ajuste anual. E ali ele pode ter mais imposto a pagar ou imposto a restituir. Se ele não pagou nada durante o ano, né, que seria esse pagamento por carnê-leão, que a gente chama, o antigo carnê-leão, a gente chama ele de livro-caixa, né, vulgarmente conhecido como livro-caixa, mas isso é permitido só para algumas atividades, né, autônomas no caso. Então, assim, se ele não fez esses recolhimentos mensalmente, chega no final do ano, ele vai ter imposto a pagar se ele ultrapassar o limite de R$ 28.000 em uns quebrados. Então, nós estamos falando aí, dividido por 12, nós estamos falando de R$ 2.300 de renda mês. Se ele ultrapassar esse 2.300, já dá imposto de renda a pagar. Então, no nosso cenário, né, imagina quando o cara passa, por exemplo, as vendas dele no CPF, com uma maquininha que declara DIRF. Ela, igual uma empresa, vai a informação do CPF também, tá? Então, só que em vez de ser como faturamento, vai como rendimento. Só muda o nome, mas a informação é a mesma e a base de cálculo existe também, o limite de faturamento, limite de renda, aí no caso, existe também, como existe o limite de faturamento. Então, às vezes o cara passa 10, 20 mil na maquininha de CPF por mês. Em um mês, às vezes, ele está estourando o limite do ano dele de rendimento. E a casa vai cair do mesmo tamanho, né? Vai vir uma conta para ele pagar que pode chegar aí, pela tabela do imposto de renda, acima de 4.800 e pouco lá, não chega a 5.000, já se tem uma alíquota de 27,5% de imposto de renda a pagar, né? A alíquota mínima é 7,5%, a alíquota máxima 27,5%. Então, é bem complicado, né? Muito bem. Aí sobre o MEI, né? Regime tributário do MEI. O regime tributário MEI, ele está dentro do Simples Nacional. Por que a gente trata ele em separado e não fala só do Simples? Porque apesar de estar dentro do Simples Nacional, é um cenário completamente diferente. A conta é feita de outro jeito, é quase como se fosse um outro sistema tributário, tá? Mas não é, faz parte do MEI também. Faz parte do Simples Nacional, perdão. Como funciona? O MEI, ele é um imposto único, tá? Basicamente é um imposto único com um valor fixo mensal. Aí ele tem uma pequena variação de valor, tá? Entre comércio, serviço e as duas coisas. Então, ele tem uma base, acho que é R$ 60,
60 reais, se não me falha a memória, eu estou sem o papel aqui agora, mas enfim, ele tem uma base fixa que deve ser R$ reais e 60 centavos. R$ 60,60 para a contribuição do MEI. Isso vai para o INSS. Aí é adicionado para as atividades de comércio R$ 1 de ICMS. Então, o MEI de comércio paga R$ 61,60. E o MEI de serviço é acrescentado R$ 5,00 de ISS. Então, o MEI de serviço paga R$ 65,60. E quando ele tem os dois, acrescenta 5 de ISS mais 1 de ICMS. Então, quando ele tem as duas atividades, comércio e serviço, ele paga, o MEI, comércio e serviço, paga R$ 66,60 por mês. Essa contribuição ela é baseada no salário mínimo. Então, todo ano, quando aumenta o salário mínimo no começo do ano, aumenta o valor da contribuição do MEI. Tá? E existem alguns fatores no MEI, né? São limitações aí, que podem até ocasionar a exclusão do regime tributário MEI. Faturamento, ele tem um limite de faturamento, R$ 6.750 por mês. E aí eu friso para a gente trabalhar sempre com o limite mensal, por conta de o ano que ele abre o MEI, ele não tem mais os 12 meses, que daria R$ 81 mil no ano de faturamento. Então, exemplo, né? Nós estamos no mês 4. Se o cara abrir o MEI no mês 4, ele já perdeu janeiro, fevereiro e março. Então, perdeu 3 meses. Tira 3 de 12, sobra 9, né? Então, o faturamento dele daqui para frente vai ser 9 vezes 6.750 por mês. Não mais R$ 81 mil. Vai ter uma nova conta aí, entendeu? Que passa a ser o limite dele. Então é muito importante trabalhar com o limite mensal. Porque se você joga no anual, às vezes está no ano que o cara abriu o MEI, vai dar caca, né? Entendeu? Às vezes o cara abre o MEI, abriu, sei lá, em outubro. Pô, só tem 2 meses de faturamento, né? Outubro, 3 meses de faturamento. Você entendeu? Então 6.750 vezes 3 daria, não chega a 20 mil. E aí o cara às vezes está trabalhando com uma base, né, na cabeça. É 81 mil no ano. Desde que aberto em janeiro, né? Você entendeu? Então por isso é importante trabalhar com o limite mensal. Outra coisa que é fator de exclusão do MEI é uma atividade vedada, tá? E isso a gente tem que viver olhando, porque muda de ano em ano, o governo põe e tira atividades ali, tá? Então, quando põe, beleza, né? Mas quando tira, se o cara estiver naquela ali, ele precisa se coçar rapidinho para trocar essa atividade para permanecer no meio. E isso nem sempre é possível, considerando que não é tudo que pode fazer no meio, né? Outro fator de exclusão são débitos e débito de guia, né, de imposto, e débito de declaração obrigatória. O MEI tem declaração mensal e anual para entregar. Então, não entregou a declaração, ainda que seja zero, né? Você entendeu? Mesmo que eu não faturei nada esse mês, precisa ir lá e entregar a declaração zerada. E mesmo assim vai ter a guia a pagar. Não tem para onde correr, porque ele é um imposto fixo. O governo só quer a informação. Então, se não fizer isso, não cumpriu, chega um ponto que ele está em débito, né, com a Fazenda Nacional, e os caras excluem o cara. Outro fator de exclusão é a necessidade ou a contratação de mais de um funcionário. A partir do segundo, exclui do MEI, não pode ser MEI. Só pode ter um funcionário. Detalhe que é importante frisar, esse funcionário do MEI, ele não pode ser descendente nem ascendente, parente, né? Parente descendente ou ascendente. O que é isso? Posso contratar um filho meu como funcionário no meu MEI? Não. Posso contratar minha esposa? Não. Posso contratar meu pai e mãe? Não. Posso contratar um irmão? Não. Parente, ascendente ou descendente? Não. Não pode. Entendeu? Então,
Tem muitos casos, né? O cara fala, vou abrir um MEI e vou registrar minha esposa. Não pode, tá? Exceto que não sejam legalmente casados, né? Aí, como diz o outro, vai passar batido, ninguém vai enxergar isso. Mas também tem que tomar cuidado, né? Às vezes o cara, não, não sou legalmente casado, mas tem união estável. Hoje é reconhecido. Às vezes o cara não tem nada, né? Só mora junto. Mas aí no imposto de renda ele põe a mulher como dependente. E aí ela está de funcionária no MEI. A casa vai cair, tá? Exclui do MEI. Muito bem. Fatores de exclusão, então, existem vários, tá? Muito cuidado com o faturamento. Então, falamos aí, detalhamos o regime tributário do MEI. Lógico que lá na reunião a gente pôs com muito mais detalhes, né? E aí vamos falar um pouquinho do Simples Nacional. Simples Nacional é como eu já falei, né? O MEI está dentro do Simples. O MEI tem imposto fixo. Perdão, tem imposto único. O Simples Nacional também é imposto único. O MEI tem imposto fixo, único e fixo, valor fixo mensal. No Simples Nacional é a primeira diferença aí. Ele é único, mas não é fixo. Ele é um percentual sobre o faturamento. Então, quanto mais o Simples Nacional fatura, né, mais ele paga imposto. A alíquota sobe e quanto mais fatura, a alíquota sobe e o valor sobe também, naturalmente. Quando eu falo que a alíquota sobe, existem tabelas do Simples Nacional para comércio, para serviço e outras, né, que são tributadas por faixa de faturamento anual. Então, no Simples Nacional, em geral em geral não, né? É base de cálculo, né? Para encontrar essa alíquota é a faixa de faturamento dele. São 6, acho que 7 ou 8 faixas de faturamento por tabela. E essa faixa de faturamento, o governo sempre projeta 12 meses do faturamento para frente. Então, se você pensar friamente, ao longo do ano, a alíquota só sobe, tá? Porque é sempre o maior faturamento vezes 12. Então, eu faturei 10 esse mês, a minha base de cálculo é 120. Eu vou estar na alíquota da faixa de 120. Mês que vem eu faturo 20, eu mudo para a faixa de 240. Perdão. 10, 120. 20, 240. Isso aí. Mudo para a faixa de 240. Aí no outro mês eu faturo 10 de novo, eu abaixo outra vez? Não abaixo. Só vai ter a redução de alíquota na virada do ano. Que aí efetivamente você se enquadra no ano seguinte no faturamento efetivo do ano anterior. Tá? Mas se houve essa variação no meio do ano, o governo já tira uma casquinha a mais ali. Tá? Existe a variação de comércio, serviço e outras atividades, né? Aonde você tem ali os limites, né, de faturamento, que são fatores de exclusão do Simples Nacional, inclusive. Assim como o MEI pode ser desenquadrado, Simples Nacional também pode. Atividade indevida também não é tudo que pode optar pelo Simples. Tem várias atividades que não podem ser Simples Nacional e, consequentemente, também não podem ser MEI. Tá? Detalhe, todo MEI é Simples Nacional, mas nem todas as atividades que podem optar pelo Simples Nacional poderiam também ser MEI. É um detalhe aí bem interessante. Muito bem, fator de exclusão do Simples Nacional, excesso de faturamento também, assim como no MEI, atividade indevida, assim como no MEI. Aí, só que é lógico, né? O limite de faturamento aqui é bem maior. Para ME, para microempresa, 360 mil reais, tá? E para EPP, 4 milhões e 800 mil reais.
aí existe um sublimite um sublimite de faturamento de 3.600.000 para estados e municípios. Então, o que significa isso? O cara está lá numa faixa de faturamento. A alíquota dele está como ME. Ele passou de 360.000, ele passa para as alíquotas, para as faixas de faturamento e alíquotas de EPP. Ele vai ficar no Simples Nacional até 4.800.000 de faturamento. Mas quando ele chegar a 3.600.000, o chamado sublimite, neste momento, o ICMS e o ISSQN, ou seja, ICMS do Estado e ISSQN da Prefeitura, passa a ser calculado por fora do Imposto Único, que até então estava tudo englobado nessa alíquota do Simples. Então, no nosso negócio, tá? Vamos olhar lá o nosso negócio. É um fator para você prestar muita atenção quando vai fazer a proposta comercial para o cara. Ele pode estar como EPP, beleza, você tem a alíquota federal de EPP, tranquilo. Mas, observa, se ele já estiver acima dos 3.600.000 no ano, o ICMS dele e o ISS dele, ICMS para atividade comercial e ISS para atividade de serviço, ou as duas, no caso do cara ter os dois tipos de atividade, já estará sendo calculado por fora. Então, quando a gente fala lá que a taxa do concorrente é taxa mais imposto, pode ser mais imposto ainda, né? Ele pode ter mais o ISS e mais o ICMS calculado à parte. Tá? Então, a brincadeira pode ficar muito cara para o cara. Tá? É um fator para a gente observar. E nós vamos falar disso lá na frente, na formação da proposta. Beleza? Então, aqui eu friso, né, esse link que a gente tem que fazer entre as reuniões, entre os temas, né? Nós tivemos a primeira reunião, a primeira, a segunda, na verdade, aqui são temas assim, né? Pode até alguém estar julgando desnecessários, mas não são. Eles são extremamente necessários para fins da gente ter todo um cenário aí para frente que vai linkando uma coisa na outra. Não faria sentido nenhum algumas coisas que vão acontecer lá na formatação da proposta, na elaboração da proposta em si, na entrevista do cliente, do EC, né? Tem algumas coisas que vão acontecer lá que se a gente não tivesse olhado aqui, né, nas primeiras reuniões, olhado para isso, lá na frente talvez não faria sentido, ou a gente ia ficar boiando, né? Pô, de onde veio isso aqui? Né? Da onde vem essa informação, ou aonde eu vou buscar essa informação? Enfim. Então, essa é a necessidade de se fazer esse link aí e passar por algumas reuniões aí, talvez, para alguns, o tema meio estranho ao negócio, mas se faz necessário, tá bom? Então, com isso, fechamos aí, né? Nós temos os regimes tributários correntes CPF, MEI e Simples Nacional. Na próxima reunião nossa, conto com a presença de todos, segunda-feira, né? Segunda-feira às 18, estaremos todos juntos, se Deus quiser, para falarmos detalhadamente do regime tributário de lucro presumido e lucro real. Tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Um abraço.